Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Rodrigo Cardoso do canal Vlog de TI com mais um vídeo de tecnologia para vocês. Esse vídeo está sendo feito por um pedido do nosso amigo Lucas Jorgensen. Ele tinha algumas dúvidas referente à porta externa, porta de serviço e porta interna em roteadores. No que a gente vai utilizar isso aqui? Se você precisar fazer, por exemplo, um acesso externo a um DVR ou um serviço qualquer, lá no roteador você vai em forwarding ou encaminhamento de portas e você vai habilitar esse serviço para ele ser acessado de fora, pela internet. Então imagine que aqui na WAN internet nós temos um celular, por exemplo. O celular vai bater no endereço de IP externo do seu roteador, no endereço que está lá na sua casa, na sua empresa e etc. E ele vai ser encaminhado para o monitoramento para que as câmeras possam ser acessadas remotamente. Antes de fazer essa explicação, eu vou mostrar aqui para vocês em cima, nesse servidor, que um servidor ou um equipamento qualquer na rede ele pode operar diversos serviços, tendo apenas um endereço IP. Então esse nosso servidor eu coloquei aqui como exemplo, servidor web na porta 8080, servidor FTP na porta 21, servidor de BF3 na porta 22.000, servidor de BF4 na porta 23.000. Aqui no servidor de BF3 e BF4 eu peguei qualquer porta randômica só para simbolizar mesmo. E esse equipamento, esse servidor, ele vai ter um único endereço IP, que no nosso caso aqui seria 192.168.1.32. E aqui o nosso DVR ou o nosso monitoramento, aqui está simbolizado por uma câmera, mas as câmeras, se forem analógicas, não tem endereço IP. Seria só para simbolizar um DVR, que é o equipamento onde as câmeras são conectadas. E esse equipamento tem endereço IP e tem rede. E ele vai exibir as câmeras analógicas conectadas. Se for câmera digital, na verdade, se forem câmeras IP, cada câmera pode ter um endereço IP ou você pode utilizar um NVR. Não é DVR, seria NVR para um equipamento gerenciador de câmeras IP. Beleza? Então só para vocês entenderem aqui a simbologia do DVR. E nós temos o nosso roteador. O nosso roteador é o cara que vai ser responsável por criar rotas, fazer o encaminhamento das portas, para que esses serviços tenham acesso à internet e sejam acessados também pela internet por fora da nossa rede. Então lá no roteador tem um vídeo aí no canal, que foi nesse vídeo que o Lucas fez o comentário. Eu vou colocar o URL embaixo na descrição. Nesse vídeo eu mostro como fazer o acesso a câmeras pela internet. E lá, nesse vídeo, no caso, temos duas opções. A porta de serviço no roteador e a porta interna. Dependendo do roteador, ele não vai estar como porta de serviço, ele vai estar como porta externa. Então, basicamente, nós trabalhamos com porta externa e porta interna para um entendimento geral, falando de roteadores no geral. Então, aqui na WAN internet, nós temos um celular que precisa fazer acesso ao DVR externamente para ver as câmeras. Então, lá no roteador, nós vamos fazer o forwarding, encaminhando a porta externa, sendo como exemplo aqui 37777. Por quê? Porque o nosso equipamento que tem o endereço IP 192.168.1.37 roda para o acesso externo a porta, ele libera na verdade a porta, trabalha nessa porta, na porta 37777, o serviço de acesso remoto para as câmeras. Então se nós estivermos, por exemplo, nesse servidor aqui, o servidor está com monitor, teclado e mouse, nós abrimos o navegador, colocamos lá o endereço IP desse DVR, 192.168.1.37, 37777. No navegador de internet aqui, nós vamos estar acessando internamente o DVR e conseguindo ver essas câmeras remotamente a partir do servidor. Beleza? Tranquilo até aqui? Agora o que nós precisamos fazer? Precisamos criar uma regra que diga que essa porta 37777 pode ser acessada remotamente por uma máquina, um celular ou qualquer dispositivo externo. Então nós vamos lá no roteador, vamos em forwarding e encaminhamento. Mais uma vez, se você quiser ver o encaminhamento em si, dá uma olhada na URL aí na descrição que eu vou colocar.
E nós configuramos para a porta externa ou porta de serviço utilizar essa porta aqui, 37777, e apontamos o IP do DVR. Então lá nós vamos colocar 192.168.1.37. Então a regra vai ficar: a porta 37777 vai ser encaminhada para a porta 37777 do IP 192.168.1.37. Então, se o roteador tiver somente uma porta, a porta interna e a porta externa vão ser a mesma coisa. Então você vai preencher 37777 somente uma vez. Se tiver duas portas e você quiser utilizar a mesma porta tanto externa quanto interna, você preenche 37777 na externa ou porta de serviço e 37777 na porta interna. É porta interna mesmo, não tem outro nome. E eu já vou mostrar para vocês um outro exemplo. Então sempre que um computador aqui da WAN, da internet, bater no seu endereço externo, vamos supor 187.37.87.97, solicitando a porta 37777, ele vai saber que essa porta, esse serviço está rodando no IP 192.168.1.37. Então ele vai encaminhar a porta e IP. Na verdade, ele vai encaminhar a porta, o serviço, para esse IP interno. Tranquilo? Então ele só vai permitir que o serviço do DVR seja acessado externamente, diretamente. Agora, aqui embaixo nós temos WAN Internet. Lembrando de todo o exemplo em cima, se o seu roteador tiver duas portas diferentes, tiver definido duas opções ali para a porta externa ou porta de serviço e a porta interna, você pode definir que a porta externa de serviço é a 35555. Quando o serviço de internet, quando a máquina aqui bater no seu roteador pelo seu IP externo, pode estar lá 187.37.97.107, 2.35555. Quando essa regra, esse acesso bater aqui no roteador, o seu roteador vai saber que o serviço com a porta externa 35555 deve ser redirecionado, deve ser encaminhado para o IP 192.168.1.37 e para a porta 37777. Então nos roteadores que você tem duas portas, basicamente você pode definir uma porta externa diferente do serviço da porta interna. Então eu poderia colocar aqui, por exemplo, porta 8080, poderia, desde que não tivesse conflito com outro serviço rodando porta 8080 internamente. Poderia colocar a porta 60.000 encaminhando para a porta 37777? Poderia, sem problemas. Você estaria definindo uma porta externa diferente, mas aqui no roteador você estaria definindo que a porta externa X vai apontar para a porta interna Y do IP Z. Então é basicamente assim que funciona porta externa e porta interna. É um funcionamento bem básico, é uma função a mais no roteador. Se você tem um roteador, por exemplo, no vídeo eu usei um TP-Link 740N. Dependendo do firmware, ele vai ter a solicitação de somente uma porta. Então a porta que você colocar ali vai ser tanto externa quanto interna. Você pode fazer a atualização do firmware e ele pode solicitar porta interna ou porta externa. Isso vai depender muito do modelo, do fabricante e da versão do firmware. Então, se tiver porta externa e interna, você pode utilizar essa segunda definição aqui, beleza, pessoal? Eu espero que o vídeo tenha ajudado todos vocês a entenderem essa questão de porta externa e porta externa. Se você gostou do vídeo, dê um like. Se você ficou com alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários, que sempre que possível eu faço um vídeo explicando para o pessoal as dúvidas que vocês têm aí, que eu acho que fica mais interessante, eu consigo atingir mais pessoas, explicar para mais pessoas o mesmo problema, beleza, pessoal? Então eu fico por aqui, até o próximo vídeo, um abraço e tchau!